Olá, oremos para dar início. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui. Perdão pelos pecados que cometemos contra a Tua lei. Em especial, Senhor, agora eu coloco perante a minha vida e a vida de cada um que está ouvindo, que nenhum pecado venha a interferir, Senhor, nesse estudo, mas que o sangue de Jesus nos cubra e nos purifique de todo pecado e de toda injustiça. Por favor, sejamos humildes, reconheçamos e nos arrependamos de cada um deles. Guia-nos, por favor. Conforme a tua promessa em João capítulo 14, verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso seja uma realidade agora, eu te peço, não porque mereço, mas confiado nos méritos de Jesus. Te agradeço pelo perdão e pela promessa do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar nosso estudo em Provérbios capítulo 6. Então, verso 15. Por isso sua destruição, como já vimos, né, calamidade, as coisas, juízos de Deus, né, virá repentinamente. Angústia, aflição. E essa palavra repentinamente, como que será essa calamidade, a destruição? A palavra repentinamente aqui é do hebraico, na concordância Strong, H6597. H6597. Pithom. Pithom, a palavra, significa repentinamente. Vamos ver alguns exemplos em que ela é usada. Provérbios 3, 25 e 26. Vamos voltar um pouco aqui, ó. Provérbios 3, 25 e 26. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Então, ó, o pavor repentino, essa é a mesma palavra. Repentinamente, esse pavor repentino, nós não precisamos temer que, se Deus for a nossa segurança, e nós seguirmos os conselhos dados aqui em Provérbios capítulo 3, nós já vimos, já estudamos, mas em especial o verso 21, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. Guardar a Jesus no nosso coração, olhar sempre para Ele, para a palavra dEle, essas coisas, esses conselhos, especialmente aqui os versos, pelo menos são especiais para mim, versos 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse Provérbios 3, versos 5 a 7. Todas essas coisas, esses conselhos, seguindo eles, nós temos a promessa de que temer a Deus nos livra do temor dos homens, do temor de calamidades, do temor das coisas darem errado, do medo, do pavor, né, do juízo. E sabemos que Jesus é nosso advogado, nosso juiz. Então, voltando lá a Provérbios, com relação a Provérbios 6, 5, 15, na verdade, vamos agora para Números, quarto livro da Bíblia. Números capítulo 12, verso 4. Nós lemos assim, ó. Números 12, 4. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. A mesma palavra é aqui traduzida como logo, repentinamente, subitamente, logo, de forma, assim, rápida, imediatamente. Por quê? Aqui no contexto, né, eles, Arão e Miriam começaram a reclamar e ter inveja de Moisés e por que ele é maior do que nós também precisamos nós e tal, e aí falaram mal de Moisés, denegriram a imagem dele, e aí Deus, quando viu isso, Deus logo chegou e falou, os três venham aqui, aí Deus colocou, vocês podem ler o contexto aqui depois em Números 12, bem interessante a história, e Deus fez justiça, Deus defendeu o seu servo Moisés. Agora, continuando aqui, Números 6, 9, voltando um pouco, na verdade, Números 6, 9 é um outro contexto.
E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará sua cabeça e ao sétimo dia a rapará. Então, o nazireado era um voto que alguém fazia, se consagrar a Deus por um período de tempo, e ele não deveria tocar nenhuma pessoa, nenhum animal morto ou imundo. E aqui está dizendo, caso acontecesse de alguém morrer assim subitamente, estava ali, de repente morreu e caiu nos braços dele. Ele não estava esperando, não foi algo que ele pensou, que ele, não, olha, eu sei que não é para tocar, mas vou tocar nesse. Não, não é isso. Então, subitamente, aí tinha uma situação que ele veio a se purificar, rapar a cabeça. Então, essa palavra, subitamente, dessa forma, também ela se aplica aqui. Agora vamos para Josué. Números, Josué, o sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 10, versos 8 e 9. Josué 10, 8 e 9. Nós lemos assim. Deixa-me ver, 8 e 9. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Deus prometeu. E que não ter medo, mas vai que Deus ia. E o verso 9. E Josué lhe sobreveio de repente, a mesma palavra que é o de repente. Porque Pithon, né? Porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Deus falou, ele pegou, saiu imediatamente durante a noite, estava marchando, e daí de manhã chegou lá e de repente assaltou assaltou no caso, né? Veio o ataque, né? Atacou e conquistou o local. E aí vem essa situação logo em seguida que Deus segura o sol, a lua e fica um dia longo, muito mais longo do que o normal. Então, um milagre de Deus. Agora, seguindo aqui, segundo Crônicas 29 e 36. Um pouco para frente lá, Samuel, Reis, Crônicas. Segundo Crônicas 29 e 36. Nós lemos assim. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Aqui a mesma palavra pithon para apressadamente. A obra de restauração dos sacrifícios do templo, do sistema, né, do antigo Israel, que por causa da apostasia do rei anterior tinha parado, não estavam se fazendo mais o sacerdócio e o santuário não estava mais em funcionamento, e aí ele restaurou. E foi feito de forma apressada, mas organizada. Eles fizeram o melhor possível, e aqueles que foram fiéis entraram nesse trabalho. Até alguns assim, não vou fazer agora, deixa para depois, não foram fiéis. Esses não participaram ali, especialmente sacerdotes, né, dos holocaustos. Inclusive aí levitas entraram no lugar que não seriam os indicados, né, para aquela obra, mas porque eles se consagraram, fizeram o que era para fazer de forma rápida, apressadamente, eles entraram e fizeram. Então, assim, é importante saber fazer as coisas no momento. Precisou dar uma emergência, vai, ou é uma coisa importante, faz de forma rápida, diligente, não de forma no sentido desorganizada, atropelada, não, mas no sentido de se fazer rápido, e essa é a mesma palavra, tem esse sentido de forma rápida, repentina, de uma hora para outra, apressadamente, tá? Esse é o contexto, e aí mais mais um verso, não, mais dois. Isaías 48:3. Esse é muito interessante. Vamos lá. O que Deus fez e faz. Isaías 48:3. Muito interessante esse verso. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz, e acontecer. Palavra apressadamente aqui. Então, o que Deus falou, e o que Deus fala acontece de forma rápida, apressada, assim, de repente. Muito interessante isso. E Malaquias agora, o último livro do Antigo Testamento, antes de... Vai para Mateus e volta, né? O livro anterior é a Mateus. Então, Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aqui quem está falando, nós vamos ver no final, o Senhor dos Exércitos, Jeová dos Exércitos. Então, o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente, a palavra, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E olha que interessante, aqui Deus,
ele está falando que enviaria um meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim. Então, João Batista preparou o caminho diante de Jesus, que veio em seguida. E aqui quem está falando é o Senhor dos Exércitos, Jeová. Ele diz, eu vou enviar um mensageiro antes que eu venha. Aí depois, quando ele vem, ele fala, virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Então, ele estaria indo, mas ele coloca como se fosse também uma terceira pessoa. E é interessante, porque Jesus, quando veio, ele veio de uma forma diferente. Ele não veio numa forma divina, ele veio de uma forma humana, carne e osso. Mas é Deus mesmo vindo e habitando conosco. É isso que significa Emmanuel, Deus conosco. Então, e olha só, de repente, eles não estavam esperando, poderiam estar esperando de forma melhor, o povo como um todo, e também quando chegasse seria uma surpresa, mas estariam preparados, mas não estavam preparados. E aí, de repente, Jesus chegou e aí eles lidaram da forma errada com a situação, infelizmente. Egoísmo, orgulho, inveja entrou em vigor ali no coração deles, já estava, na verdade, eles estavam plantando essas sementes, e aí foi só demonstrado o caráter do coração, especialmente os fariseus e saduceus, os líderes religiosos da época. Então, mas aqui, ó, de repente. Essa é o significado da palavra de repente. E o que é interessante, quando nós voltamos lá para... Oh, perdão, bati. Voltamos lá para Provérbios 6,15. Sua destruição virá repentinamente. Depois ele ainda fala, subitamente será quebrantado. E essa palavra subitamente aparece menos vezes na Bíblia. E é pethé. Pethé. Essa palavra. Pethé é H, concordância Strong, H6621. Ela significa, pode significar piscar de olhos, ou abrir os olhos, estar com os olhos assim, ou piscar os olhos. De forma muito rápida. E subitamente, né, ou inesperadamente, algo que você não estava esperando, ou algo assim, né, que um piscar de olhos. E tem alguns textos que eu quero compartilhar, são só 3 textos a respeito dessa palavra. Números 35, 28. É isso aí. Não, 22. Números 35, 22. Eu só colocar melhor aqui, que eu escrevi de uma forma que quase não entendi. Verso 22. Muito pequeno. Números 35, 22. Números 35, 22. Nós lemos assim. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, então aqui, caso alguém acabasse ferindo alguém ou matando alguém, sem inimizade, sem ter a maldade, eu quero matar, não, mas assim de forma súbita ou inesperada, não estava esperando por aquilo. E aí, esse é um contexto que seria de forma inesperada, ou subitamente ali, né? Números 35, 22. Agora, Isaías 30, verso 13. Isaías 30, 13. Nós lemos assim. Por isso, essa maldade vos será como a brecha de um muro, de um alto muro, que formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. Então, assim, imagina um muro, né, que está ali, com essa barriga, ele está, digamos, estendendo, está rachando, está trincando, está entortando ali e está prestes a cair ali o muro, e aí cuja quebra virá subitamente, inesperadamente. Um outro contexto que é usado aqui, inesperadamente. E agora, Provérbios 29, verso 1. Vamos lá para Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29, o verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, ou o pescoço, né? De repente será destruído sem que haja remédio. A palavra de repente.
inesperadamente. Será destruído, sem que haja remédio. Então, aqui, nesse contexto, nós vamos ver depois essa palavra destruído também, que é, isso mesmo, é destruído. Sem que haja remédio, de repente. Que não sejamos assim, que não endureçamos nosso pescoço, que não rejeitemos as repreensões, as aceitemos, porque se rejeitarmos, seremos destruídos e de repente, né, e não haverá remédio. Perdão, vamos analisar depois essa sem que haja remédio. Sem que haja remédio. A expressão que nós vamos ver daqui a pouco. Continuando aqui o estudo. O verso 15, agora lá, voltando para Provérbios 6,15, nós lemos assim, né? Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Então aqui a palavra quebrantado, H7665, Shaver. A palavra Shaver significa, em Êxodo 9:25, nós vamos ver. Êxodo 9:25. Uma aplicação dela, quebrantado. Êxodo 9:25. E a saraiva, ou a chuva de pedras, né, feriu em toda a terra do Egito, e tudo quanto havia no campo, desde homens até os animais, também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Essa palavra quebrou. Quebrar a árvore, então pegou e quebrou os galhos, quebrou os troncos, arrebentou as árvores, então quebrou todas as, a mesma palavra, Shaver. E agora Êxodo 12:46. Êxodo 12:46. Nós lemos assim: numa casa, sobre a Páscoa, né, o cordeiro pascual, numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Então, o cordeiro pascual não deveria ter nenhum osso quebrado. Isso é uma profecia de que Jesus não teria nenhum dos seus ossos quebrados. Mesma palavra aqui. Então, esse é o sentido de ser quebrado, né? Quebrar literalmente. E Êxodo capítulo 23, o verso 24. Êxodo 23, 24. Nós lemos assim: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente. Na palavra original, lá, esse destruir é quebrar. Os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Aqui, tá certo. Essa é a palavra. E quebrarás, pithon. Quebrarás de todo as suas estátuas. Então, o que deveria se fazer com as imagens, com os ídolos, com as coisas, imagens de escultura? Quebrar totalmente. Essa é a instrução de Deus. Tudo que tivesse conexão, né, com a idolatria, quebra totalmente. De todo as suas estátuas. E o interessante é que nesse contexto aqui, foi muito interessante ver. Deus guiou que nesse verso fosse usada 2 vezes a palavra. E quebrarás as estátuas. Aqui eles traduziram como quebrarás de todo. É como Deus dizendo, é um quebra-quebra. 2 vezes ele usa essa palavra. Então é para quebrar mesmo. Quebra e quebra. Quebrou e quebra de novo. Esmiuçar, né? Destruir. Então quebra-quebra, para você ver como é sério essa questão, não ter imagens. Seguindo aqui no próximo verso, voltando para Provérbios agora, capítulo 6, o verso 15, né? Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Então, será quebrado de forma inesperada, destruído, né? Sem que haja cura. Então, essa palavra aqui, cura, é a palavra H4832, na concordância Strong, 4832, merpei, e está junto com a palavra H369, que é significa sem cura. Então, o sem que haja cura, a palavra que nega essa H369, né? E a palavra, então, cura, nós vamos ver uma sequência de vários versos, vamos passar rapidamente por eles, depois vamos ver a conclusão, tá? Segundo Crônicas 36:16. Novamente, vamos lá para o livro de Segundo Crônicas, Segundo Crônicas 36:16.
nós lemos assim, 36, 16. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Não houve remédio, não houve cura, porque Deus fez de tudo e eles zombaram, perseguiram e desprezaram. Então, aqui é um contexto que isso se aplica, né? Provérbios agora, capítulo 4. O verso 20 a 22. Provérbios 4, 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Verso 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra saúde, cura, é a palavra merpei. Merpei. Merpei, provavelmente. A pronúncia talvez não seja mais a correta, né? Mas é merpei. Essa palavra, então, saúde, o que a palavra de Deus, as razões de Deus, devemos buscar, colocar no íntimo do nosso coração, memorizar a palavra de Deus e ter ela como uma norma, uma regra de vida, e pensar e falar nelas. E isso vai ser o quê? Vida e saúde, cura, para todo o corpo. Não é só para a parte emocional, não, para todo o corpo. Isso é muito importante entendermos. Vamos ver agora. Provérbios 13, 17. Provérbios 13, 17, nós lemos assim, ó. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Então, o que Deus pede nos fazer, falar, isso vai ser saúde para as pessoas. Isso vai para nós mesmos também. É espiritual, emocional, física. E agora Provérbios capítulo 12, o verso 18. Nós lemos assim: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. A língua dos sábios é saúde. Então, traz cura. Devemos ter essa graça nas nossas palavras. Devemos aprender, pedir a Deus, buscar isso. Provérbios 14, verso 30. É muito importante esse verso. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja e a podridão é podridão para os ossos. E essa palavra sentimento sadio, no original, está assim, a saúde do coração. É bem isso que está no original. Então, sentimento sadio, o sentimento seria o coração, na verdade, no original, e sadio aqui seria saudável, curado, que traz cura. Então, um coração, isso é, os pensamentos que estão saudáveis, quando nossos pensamentos, nossas emoções, sentimentos estão saudáveis, isso é vida para o corpo. Mas, olha o oposto que ele coloca. E o que seria esse saudável? A inveja é o quê? Uma transgressão da lei de Deus, o 10º mandamento. Então, a inveja é colocada como oposto. Então, a saúde vem por seguir a lei de Deus, começando na mente, por obedecer a lei de Deus, não quebrar o mandamento. E quando quebramos, vem podridão inclusive para o corpo, para os ossos, osteoporose, por exemplo, né, devido à inveja, as coisas, pensamentos, sentimentos ruins que estão na nossa mente, que não estejam mais, amém? Provérbios agora, capítulo 15, o verso 4. A língua benigna é árvore de vida. Então, a língua saudável, aqui é a palavra, né? A língua de cura é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Mais um verso. Provérbios 16, 24. Nós lemos assim: as palavras suaves ou palavras saudáveis, essa é a palavra mesmo, a mesma palavra lá, cura, saúde. As palavras suaves, palavras saudáveis, são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, falar palavras boas, pensar coisas boas sobre Deus, sobre Jesus. E agora Jeremias, o último 3 versos estão em Jeremias, em sequência, o último contexto ali de versos. Jeremias, capítulo 33. Verso 4, 6 e 7. Jeremias 33, 4, 6 e 7. Nós lemos assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá que foram derrubadas com os arietes e a espada. Deus está se referindo ao povo da cidade, à cidade em si, que Deus enviou o quê? Calamidades, destruição por causa dos pecados deles. Verso 6, eis que eu trarei a ela saúde e cura. A palavra saúde aqui é
merpei, né? Então eu os trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Essa é a promessa de Deus, que nos apeguemos a essa promessa. Se nós sofremos a calamidade, os juízos de Deus, como nós vimos no último estudo, não vá para a casa do seu irmão, tente obter auxílio de pessoas, não, se humilhe perante Deus. E a promessa de Deus é que eu trarei a ela saúde e cura, e eu os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que aceitemos a Jesus, que aprendamos com as calamidades, com as angústias da vida, e que a maioria delas vem por causa das nossas faltas, dos nossos pecados, e como um juízo de misericórdia da parte de Deus para nos repreender, para nos reformar, nos transformar, nos corrigir, deixar o caminho mau para andar no caminho certo. E assim, Deus vai nos edificar para a glória dele. Amém? Oremos para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essas promessas, que não sejamos ímpios, não sejamos mais ímpios e transgressores da Tua lei, mas, Senhor, que estejamos a cada dia aprendendo de Ti. Peço Teu Espírito a guiar a cada um em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.